Olá, pessoal! Vamos fazer o resumo da aula do capítulo Introdução ao Desenvolvimento de Software, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? As 5 gerações dos computadores. Vamos conhecer as 5 gerações de equipamentos e as principais mudanças verificadas ao longo da história. Primeira geração. Teve como marco histórico o lançamento do primeiro computador comercial, o UNIVAC-1, Universal Automatic Computer, ou Computador Automático Universal, em 1951. O UNIVAC-1 tinha como componentes entre 10 e 20 mil válvulas eletrônicas, com duração média de 800 a 1000 horas. Segunda geração. As válvulas deram lugar aos transistores, cuja vida útil era bem maior, cerca de 90 mil horas. Em decorrência disso, as máquinas ficaram mais rápidas e menores. Terceira geração. Essa geração foi marcada pelos circuitos impressos, milimétricos e que podem conter transistores, resistências e condensadores. Quarta geração. Definida por uma única lâmina miniaturizada feita de silício, o famoso chip. Quinta geração, marcada pelo uso de novas tecnologias, principalmente relacionadas a dispositivos ópticos e de telecomunicações. Processo de desenvolvimento. O que é processo de desenvolvimento? Por desenvolvimento de sistemas, podemos entender o ato de elaborar e implementar um programa, ou seja, entender as necessidades dos usuários e transformá-las em um produto denominado software. Os processos de desenvolvimento, bem como a compreensão do sistema como um todo, são essenciais para o bom andamento de um projeto de software, cujas atividades envolvidas são a definição, desenvolvimento, os testes e a manutenção de um software. Com a definição de objetivos, atividades e participantes, consegue-se a excelência no desenvolvimento de software, pois há gestão, controle e padronização do processo. Tudo isso diminui os riscos de problemas com cronograma, treinamento, qualidade e aceitação do sistema pelos usuários. Modelos de ciclo de vida. A imagem mostra que o ciclo de vida dos sistemas informatizados pode ser comparado ao dos seres humanos. Os modelos descrevem as etapas do processo de desenvolvimento e estão divididos em cascata. É um dos mais simples e conhecidos modelos para o desenvolvimento de software, sendo definido por um fluxo sequencial de etapas. Cascata evolucionário. Se baseia no conceito da implementação inicial, cujo resultado é analisado e comentado pelo usuário. A partir desse feedback, o sistema é aprimorado por meio de muitas versões até o seu desenvolvimento completo. Modelo incremental. É uma combinação entre o cascata e o evolucionário. O seu desenvolvimento é dividido em etapas denominadas incrementos, os quais conduzem aos aprimoramentos necessários até que se chegue à versão final. O método iterativo foi criado também com base nas vantagens e limitações dos modelos em cascata e evolutivo. Mantém a ideia principal do desenvolvimento incremental com o acréscimo de novas capacidades funcionais a cada etapa para a obtenção de um produto final. O modelo espiral permite que as ideias sejam verificadas e avaliadas constantemente. Isso porque a cada interação existe a volta da espiral, que pode ser baseada em um modelo diferente e pode ter diferentes atividades. Esse padrão caracteriza-se, portanto, pelo desenvolvimento em sequência, aumentando a complexidade do processo conforme se chega mais próximo do produto final. Riscos. O risco do projeto é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo em algum objetivo do projeto. O processo de gerenciamento de riscos é composto por 4 atividades, conforme a figura. Identificação dos riscos.
reconhecimento do projeto, do produto e dos riscos de negócio envolvidos no desenvolvimento do software. Análise do risco, estudo das possibilidades e das consequências da ocorrência dos riscos, com determinação de valores qualitativos para as possibilidades e para as consequências. Planejamento do risco, medição de cada risco e desenvolvimento de uma metodologia de gerenciamento desses riscos. Monitoramento do risco, identificação e avaliação regular de cada risco para tomada de decisão quanto à diminuição, estabilidade ou aumento da possibilidade de ocorrência do evento. Prototipagem é uma técnica complementar à análise de requisitos com o objetivo de assegurar que as demandas foram bem entendidas. Levantamento ou especificação de requisitos. Obter qualidade nos processos e produtos de engenharia de software não é uma tarefa fácil, pois são vários os fatores que dificultam o alcance desse objetivo. No entanto, nada é mais decepcionante do que desenvolver um sistema que não satisfaça as necessidades dos clientes. Por esse motivo, é necessário realizar o levantamento dos requisitos do sistema. As funcionalidades e os recursos devem ser definidos pelo usuário do sistema, isto é, pela pessoa da empresa que necessita de um programa para solucionar um determinado problema. O que é um requisito, então? Requisito é a condição ou a capacidade que o sistema deve atender. E requisitos funcionais? Requisitos funcionais descrevem as funções que o sistema deve executar. Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade do software, como a interface, procedimentos relacionados à segurança, o hardware e o software necessário para o sistema. A documentação de requisitos é uma atividade crucial para a engenharia de software. O documento gerado nessa fase é uma descrição oficial dos requisitos do sistema para o cliente, usuários e desenvolvedores. Isso significa que todos os envolvidos no processo se basearão nesse documento para o desenvolvimento do sistema. Métodos de identificação e coleta. Existem duas técnicas normalmente utilizadas para a identificação e coleta de requisitos: a entrevista e as reuniões de JAD, aquelas das quais participam usuários e analistas para trabalhar na arquitetura de uma determinada aplicação. Ambas são consideradas melhores práticas. A entrevista por questionário é muito usada como técnica de entrevista, principalmente em pesquisas de mercado e de opinião. Sua preparação exige bastante cuidado e alguns aspectos particulares do processo merecem destaque: o emprego de vocabulário adequado, a inclusão de todos os conteúdos relevantes e a redação clara. A entrevista aberta supre muitas das lacunas dos questionários, porém gera outros problemas. O entrevistador formula uma pergunta e permite ao entrevistado responder como quiser. Mesmo que o entrevistador tenha liberdade de pedir mais detalhes, não há como determinar exatamente o escopo dessa entrevista. A entrevista estruturada tem por finalidade coletar e organizar as informações sobre questões específicas que são necessárias para o projeto. É fundamental realizar a entrevista com a pessoa certa, ou seja, quem realmente entende e conhece o negócio e os seus processos, e preparar muito bem o roteiro do que se quer obter, aprofundando o assunto. Metodologia JAD é trabalhada com reuniões em grupo, nas quais os envolvidos com o processo, os usuários, participam ativamente ao lado da equipe de desenvolvimento. Para tudo que se faz na vida, é necessário preparo. Em relação às entrevistas, não é diferente. Deve-se elaborar um roteiro coerente ao alcance dos objetivos do projeto e informar ao entrevistado tanto o propósito da conversa quanto sua importância no processo. Selecionar o entrevistado é outro ponto de atenção, pois somente ao final das entrevistas será possível ter uma visão clara e completa do problema a ser solucionado.
A linguagem precisa se adequar ao entrevistado, levando em consideração seu perfil cultural e tomando muito cuidado com a utilização de termos técnicos. O objetivo central de uma entrevista é conseguir informações relevantes do entrevistado. Para isso, é fundamental fazer com que ele não se limite a falar, mas que também reflita bastante sobre cada uma das suas respostas. Observe as dicas na figura Questionário bem feito. O entrevistador deve demonstrar claramente as suas intenções ao entrevistado. Primeiramente, precisa estar vestido conforme os costumes da empresa para a qual está trabalhando, de maneira a não causar desconforto aos entrevistados. Toda entrevista deve ser documentada logo após sua realização. Desse modo, tem-se os dados arquivados e facilmente recuperáveis para eventuais necessidades. A figura O processo da entrevista mostra todos os passos a serem abordados durante essa fase do projeto a ser desenvolvido. Assim, finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Até a próxima!